Boa noite, gente, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho sobre esse livro, 1984, de George Orwell, que é o mesmo autor que escreveu A Revolução dos Bichos. E esse livro é incrível, é uma das maiores distopias do século XX. E o que é uma distopia? É um lugar, né, um lugar imaginário, estado, em que a população, as pessoas vivem em extrema restrição de liberdades, em extrema opressão, em extremo desespero, privação de liberdades. Então, assim, 1984, que começou a ser escrita em 1948, daí esse espelhamento do nome do livro, que foi escrito por esse grande escritor, jornalista, ensaísta, que é George Orwell. Então, George Orwell, que inclusive é o pseudônimo dele, não é o nome verdadeiro, ele nasceu na Índia no ano de 1903, mas ele teve toda a sua educação na Inglaterra. E ele nas melhores escolas da Inglaterra. Então ele sempre se sentiu um estrangeiro, um estranho, né, onde ele morava. E ele voltou para a Índia depois, mas não se adaptou. Depois voltou para a Inglaterra, foi para Paris. Então ele fez várias incursões por vários países até se estabelecer novamente na Inglaterra e escreveu 1984, que foi um livro escrito assim pós Segunda Guerra Mundial, né? Foi escrito em 1948 para 49. Foi publicado em 1949. Então, assim, é um livro que traz todo o terror da guerra, né? Todo aquele estado sombrio, todo aquele contexto das guerras que, inclusive, o Orwell viveu. E viveu, presenciou. Ele, inclusive, lutou na Guerra Civil Espanhola. Ele conseguiu um cadastro de jornalista e lutou. Então, ele traz esse contexto sombrio, tenebroso, opressivo, de uma grande guerra. E assim, uma das principais características de um regime, de um estado totalitário, é a restrição da liberdade de seu povo, né? É uma das principais características, é você oprimir, você restringir os direitos. E George Orwell, ele se considerava, na verdade, um dissidente da esquerda. E ele escreveu esses livros, tanto 1984, como Revolução dos Bichos, como uma denúncia, uma forma de cobrar uma coerência histórica. E aqui, em 1984, ele faz uma grande crítica aos regimes totalitários, especialmente o fascismo e o stalinismo. Então, Orwell, ele prevê, né, um futuro, em 1984, em que o mundo é totalmente dividido em 3 grandes blocos, que é a Oceânia, a Eurásia e a Lestásia. E esses blocos, eles vivem em constante estado de guerra, de opressão, onde as liberdades do povo são totalmente restritas, né? Vive um grande estado de opressão. E a Oceânia, que é antes denominada Londres, que é onde o personagem principal, Winston, vive, ela é controlada, nesse livro, por um partido, que é o Partido Socialista Inglês da época. Então, assim, na figura do grande irmão, né, do Big Brother, que ninguém sabe se ele existia de fato, o partido controla tudo. Não se sabe se ele existia de fato, mas o partido controla através, por exemplo, de teletelas. Dentro da casa das pessoas, em repartições públicas, existiam telas como se fossem televisões, só que essas telas, você não só podia assistir o que estava sendo passado, como você também era filmado. Então, você era filmado 24 horas, tanto nos lugares públicos como nos lugares privados, e era passado nessas teletelas propagandas do governo o tempo inteiro, né? Isso é muito interessante porque, fazendo uma analogia com os dias de hoje, né? Nós também somos o tempo inteiro vigiados. Às vezes a gente vai pensar em comprar alguma coisa, fazer uma pesquisa e o Google já vem e é como se adivinhasse o que a gente estava pensando. Na Ucrânia teve um protesto
que 15 minutos depois desse protesto, as pessoas receberam um MSN dizendo que elas estavam no protesto. Ou seja, quem foi para o protesto sabia que estava sendo vigiado. Então é algo muito perigoso, algo muito que a gente tá o tempo inteiro, né, sendo vigiado por quem, né? A quem que interessa restringir as nossas liberdades. Nessas teletelas, o governo passa as informações do que está acontecendo na guerra, as propagandas do governo. Então, assim, é um Estado opressivo, tirânico, totalitário. Existe também o crime de pensamento. O que é o crime de pensamento? É você pensar contra as ideologias do partido, você se insurgir contra o partido. Então, você poderia ser preso, as pessoas poderiam ser presas, torturadas e levadas, inclusive, até a morte. E é um estado de extrema autovigilância, porque até uns denunciavam os outros, as próprias crianças já eram educadas desde cedo a denunciar. Era um verdadeiro caça às bruxas que, inclusive, a gente tem hoje, né? A gente vê muito isso na internet, de falar alguma coisa e as outras pessoas irem em cima de quem teve uma opinião acerca de alguma coisa. Então, um estado extremamente opressor. O personagem principal, que é o Winston, ele vive na Oceânia, né, nesse grande bloco, e ele trabalha no ministério, ele trabalha para o governo no Ministério da Verdade. Existem vários ministérios, Ministério do Amor, Ministério da Verdade, e o Winston trabalha no Ministério da Verdade, que a função dele é exatamente falsificar a história. Então, ele recebe arquivos, né? Ele recebe as notícias, arquivos, e ele passa a modificar esses dados de acordo com o quê? Com os interesses do partido, com os interesses do governo. E passa a publicar livros, jornais, tudo isso de acordo com os interesses do partido. Então, através de uma manipulação psicológica e até física, porque tem as torturas, as pessoas passam a acreditar em situações antagônicas, porque elas têm uma ideia, algumas pessoas têm uma lembrança do que ocorria antes da guerra, que sabia que não era assim, mas eles são tão manipulados, há tanta manipulação, que começam a acreditar nessas falsas verdades que estão sendo escritas. São as nossas fake news, né? Quantas fake news nós temos hoje em dia, agora na pandemia, quantas não tiveram, né, sobre a vacina? Então, é isso. As pessoas sabiam que existia um fato, mas passam a acreditar em... E isso tem a ver com uma proposta do governo que se chama duplo pensar, né? Double think, pensamento duplo, que é quando você tem acesso a uma informação, né, um absurdo, e você mas se convence que o contrário também é verdadeiro. Então você acredita em duas ideias antagônicas ao mesmo tempo. Tem até uma parte bem interessante que o Winston, né, ele sabe que 2 mais 2 são 4, mas no final do livro ele é tão manipulado, tão torturado, que ele passa a acreditar, e não é fingimento, a pessoa realmente passa a acreditar que 2 mais 2 é 5. É bem emblemático isso. Então, esse duplo pensar, a ideia é desqualificar a capacidade de pensamento, a capacidade de julgamento, ou seja, fazer com que as pessoas deixem de pensar e só acreditem no que está ali sendo imposto, lhe sendo proposto, principalmente de acordo com os interesses e ideologias do governo. Para isso, né, para viabilizar esse crime de pensamento, esse duplo pensar, na verdade, o governo, ele tem um projeto que é de uma nova fala, uma nova língua, né? Que é o novo idioma, em que passa a ser como se fosse um novo vocabulário, uma nova linguagem, com redução de palavras, de modo que não haja mais pensamentos heréticos, não hajam mais pensamentos dissidentes contra o partido. Por exemplo, antes existia a palavra bom e a palavra mal. A partir do novo idioma vai existir apenas desbom. Tira o mal e coloca o que não é bom, é desbom. Isso, a intenção disso é diminuir a capacidade da população de pensar, de raciocinar. É uma ignorância, né? Levar à ignorância. E isso faz com que seja menos possível formular pensamentos contra o governo, né? Pensamentos heréticos.
Basicamente essa é a principal função dessa nova língua, desse novo idioma que é feito e fabricado de acordo com os interesses do partido. O personagem principal, que é o Winston, ele é um rebelde, né? Ele se insurge contra o governo, porque ele tem lembranças do passado, do antes da guerra, ele sabe como é, mas então ele começa a escrever no diário algumas lembranças que ele tem, ele começa a se comunicar com outras pessoas que ele acha que podem lembrar como era antes da guerra. Então, assim, ele é uma forma de resistência contra esse governo. Ele odeia o governo. Ele tem um romance com a Júlia, que é outra revolucionária também. Só que em algum momento ele sabe que vai ser pego. Ele tem essa consciência. O governo proibia, o sexo era somente para reprodução, os relacionamentos afetivos, as pessoas não podiam se relacionar afetivamente, porque isso cria vínculo, cria laço e a possibilidade de se rebelar contra o governo é maior. Mas o Winston, ele acaba sendo esse rebelde, esse resistente. Só que no final do livro ele acaba sendo pego, sendo convertido às ideologias do partido, porque o nível de manipulação, de fato, é muito alto. Então, assim, no final, tanto ele quanto Júlia são pegos, né, desse romance que eles têm, eles acabam sendo pegos, e eles vão parar no Ministério do Amor. E o Ministério do Amor, ele se preocupa com a tortura, em torturar, e eles são torturados até a morte, na verdade. E tem uma frase que é muito interessante, que ele diz assim: se você pode sentir que vale a pena continuar ser humano, mesmo que isso não dê resultado, você terá vencido os torturadores. Só que é impossível, porque o nível de tortura é muito grande, o nível de manipulação emocional e psicológica é muito grande, então você perde toda a sua dignidade, a sua humanidade. Não há como vencer o partido, não há como vencer os torturadores. E no final também tem uma parte que ele mostra como é possível entrar na mente da pessoa. E aí o Winston, ele até escreve na areia lá que ele tá, 2 mais 2 é igual a 5. Ele se convence e efetivamente ele acredita, ele passa a acreditar que 2 mais 2 são 5. De tanta manipulação que ele sofreu. Vou ler um trecho para vocês de como Orwell previa esse futuro, de 1984. Não existirá lealdade, exceto a lealdade ao partido. Não existirá amor, exceto o amor pelo grande irmão. Não existirá riso, exceto o riso de triunfo sobre o inimigo derrotado. Não existirão arte, literatura, ciência. Quando nós formos onipotentes, não teremos mais necessidade de ciência. Não haverá distinção entre beleza e feiura. Não haverá curiosidade nem encanto com o processo da vida. Todos os prazeres afins serão destruídos. Mas sempre, e não se esqueça disso, sempre existirá a intoxicação pelo prazer. Se você quer uma imagem do futuro, pense em uma bota prensando um rosto humano, para sempre. Muito assustador, né, gente, esse livro? E ele é muito atual. Na atualidade de hoje, na modernidade, o medo, a privação da liberdade, a invasão da individualidade, associada principalmente a um desprezo pelas classes menos favorecidas, que são os proletas, né, devido ao domínio do mercado. Então, tudo isso contribui para que essa profecia de George Orwell ela se concretize. A internet também hoje ela funciona como grande irmão, como essa vigilância em que nós apontamos o dedo do outro, esquecemos das nossas condutas e apontamos o do outro. Então eu penso assim, que nós vivemos em sociedade e como seres sociais, toda forma de opinião é válida, desde que a minha opinião não invalide a forma de existir e de se expressar do outro. Eu não posso querer impor ao outro as minhas regras morais, as minhas crenças, a minha forma de pensar. Porque eu vou estar negando a ele o direito de ser quem ele é, né? De ter uma concepção própria, individual, que é fruto dessas constantes modificações sociais. Então, para isso é importante a gente estudar e entender o contexto histórico, porque um dos principais motivadores do preconceito é a ignorância. Um beijo, espero que vocês tenham gostado.